Bom, pessoal, no vídeo anterior, né, que eu falei lá de João 3, lá do Nascer de Novo, né, um rapaz comentou aqui sobre o cego de nascença, né, que também é uma passagem que os espíritas usam, né, para defender a reencarnação. Eu não vou tocar mais no assunto de espiritismo, se a passagem tem ou não a ver com reencarnação, até porque aqui ela é baseada na pergunta, né, dos apóstolos, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, nessa pergunta, os espíritas se baseiam para dizer que a reencarnação existe, porque na pergunta dos apóstolos, para alguém ter pecado e nascido cego, só se a pessoa pecou antes de nascer. Mas não vai ser o foco desse vídeo, tá? Então cada um aí, de acordo com suas crenças, analise. Mas eu queria analisar se essa passagem realmente é real ou não. Inclusive vai ser mais um vídeo daqueles da análise crítica, porque eu acho que eu nunca falei dessa passagem específica aqui. Conforme nós já vimos aqui em N vídeo nesse canal, eu tenho até uma série chamada Análise Crítica, os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles parecem ter utilizado uma fonte em comum, né, que é aquela hipotética fonte Q, e talvez Marcos, né, como fonte, porque os sinóticos eles são muito parecidos, até na cronologia, tudo, até nos vícios de linguagem, são muito idênticos. Inclusive o termo sinótico quer dizer isso, né, parecido. Já o evangelho de João, né, ele é mais recente, e ele destoa dos demais evangelhos, né, então João ele praticamente ele tem uma outra visão da época, né, é estranho que se foram testemunhas oculares, ele não poderia destoar de alguns fatos, né? Que nem eu já mencionei aqui, até naquele vídeo anterior lá sobre contradição. Em João, Judas não identifica Jesus com beijo, então é meio estranho, né? Porque uma testemunha ocular viu um beijo, outra testemunha ocular não viu um beijo. Jesus tem um diálogo enorme com Pilatos, segundo João, também. Não sabemos como ele testemunhou esse diálogo, né? Porque aquelas audiências eram fechadas, restritas. Então, de onde é que ele tirou todo aquele diálogo é difícil saber. Jesus entra e fica 2 dias com os samaritanos, sendo que segundo os sinóticos ele não foi recebido, etc, etc, etc. Então o autor do quarto evangelho ou tinha uma outra fonte, talvez até uma fonte oral, não sabemos, ou ele utilizava de uma licença poética para narrar e enfeitar as histórias, ou talvez ele estivesse só tentando fazer uma construção mais teológica e não real, também é possível. E essa passagem do cego de nascença é parecida com a narrada por Marcos e omitida por Mateus e Lucas. Marcos narra uma passagem que Jesus cura um cego em Betsaida, onde ele cura um cego, levaram o cego para ele gospe nos olhos, né? E aí o cego volta a ver. Já aqui, segundo João, é uma passagem parecida, só que aqui é ali em Jerusalém, né, perto do tanque de Siloé, onde Jesus vê um homem cego de nascença. Aí depois da pergunta dos apóstolos, Jesus gospe na terra, e não direto no cego, como ali em Marcos. Aí ele faz uma saliva, né, com esse cuspe, ele unta o lodo e coloca nos olhos do cego. Aí manda o cego lá no tanque se lavar e o cego volta a enxergar. Então, primeiro, apesar da localidade ser diferente, parece que eles estão falando da mesma passagem. Ou seja, que Jesus curou um homem cego cuspindo nos olhos ou fazendo algum tipo de saliva, né, de lodo, né, com guspe. Só que aqui em Marcos é curioso que ele fala para o homem não entrar na aldeia e nem contar para ninguém da aldeia. Que também é uma coisa meio estranha, né? Como é que as pessoas iam ver um cego vendo e ele não ia poder contar para ninguém? Mas é o que Jesus determina aqui, ó, não entres na aldeia e nem o digas a ninguém da aldeia. Já segundo João, não, nessa outra passagem que pode ser a mesma, João coloca tudo isso daqui, ó, desse conflito que acontece quando o cego vai para a aldeia, as pessoas começam a questionar ele, ele já logo responde, ó, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. Aí ele narra todo um confronto que volta até para Jesus depois, o confronto com os fariseus. Então é bem estranho, né? Porque aqui para um Jesus falou para não contar nada para ninguém, aqui já para o outro o cego vai lá e conta para todo mundo. Então meio controverso, né, essa passagem aqui. Aqui é só um mapinha para vocês verem, aqui é Betsaida ali, um pouquinho mais ao norte. E essa passagem aqui também de curar um homem cego cuspindo nos olhos, ela é parecida com os milagres de Vespasiano que eu já mostrei aqui nesse canal. Vespasiano ele era considerado um divo, né, como os imperadores romanos. Os imperadores romanos eles eram deificados pelo Senado como deuses, divindades. Então era comum se espalhar no mundo antigo curas atribuídas aos imperadores, para dar a entender que eles tinham poderes divinos. E Vespasiano, que marca uma nova dinastia, né, que é a dinastia do, acho que é pós a dinastia dos Flavianos. Então Vespasiano, que não pertencia àquela dinastia que governava Roma, lá de Nero, Cláudio, Calígula, talvez ele quisesse ter uma imagem de alguém milagreiro, né, para mostrar que ele também era um divo, como os outros imperadores. Aí ele cura um cego, cuspindo nos olhos, e também um homem com a mão atrofiada, que é bem parecido com essas duas passagens ali, tanto a de Marcos quanto a de João.
Aqui, ó, segundo Tácito. Eu não vou ler tudo porque eu já mostrei isso em outros vídeos, tá? Um dos plebeus de Alexandria, conhecido por ser cego, prostrou-se de joelhos e implorou, soluçando, por uma cura para a sua enfermidade. A conselho do deus Serapis. O deus Serapis era um deus da cura, muito venerado no mundo antigo. Inclusive Adriano, quando esteve no Egito, ele falou que os cristãos veneravam Serapis. Tá? Isso está na história. Então os cristãos do Egito, eles veneravam um deus chamado Serapis, que era o deus da cura, a quem o povo cultivava, entregando-se com superstição mais do que qualquer outro. Suplicou a Vespasiano que se dignasse a molhar os seus olhos e rosto com um cuspe. Aí vem um outro com a mão atrofiada, e Vespasiano, acreditando que tudo era possível, ele atende o pedido dos dois homens. Aí imediatamente a mão daquele homem voltou ao normal, e o outro que era cego voltou a enxergar. Então, é muito parecido com esse milagre de Jesus. Suetônio mencionou um episódio semelhante, onde ele fala que um homem do povo, que era cego, e um outro que era coxo, se aproximaram de Vespasiano para pedir ajuda, também em nome de Deus Serapis, que Serapis tinha prometido num sonho que Vespasiano ia curar eles. Aí eles foram procurar Vespasiano e declarou que Vespasiano restauraria os olhos, né, se ele cuspisse em cima deles, e daria força lá para o homem coxo se ele tocasse no calcanhar. E Vespasiano fez e curou os dois homens. Esse aqui é o deus Serapis. O nome grego é Serapis, é o deus grego Zeus, seu símbolo era uma cruz, era o deus oficial do Egito e da Grécia, é uma divindade helênica egípcia da antiguidade clássica, e foi bastante forçada a ser introduzida na religião egípcia. Ele era tido como sendo Osíris na sua totalidade. Ele era venerado pelos cristãos terapeutas do Egito, tá? E também Cassius Dio, que é um outro historiador, só que esse aqui é mais posterior, né? Ele não é tão contemporâneo a Vespasiano, ele pode até ter usado Tácito e Suetônio como base, mas ele também narrou que o próprio Vespasiano curou duas pessoas com uma mão murcha e outra cega, que veio a ele por causa de uma revelação em sonho, lá do deus Serapis. Ele curou uma pisando na sua mão e a outra cuspindo nos olhos. E tem mais um historiador menor que mencionou esse milagre de Vespasiano, eu acho que é Júlio Africano, se eu não estou enganado. Mas enfim, o fato é que nós temos vários historiadores que falam desse milagre de Vespasiano, independente de ser real ou não, e nenhum fala de Jesus. E o fato é que a cura é bem parecida tanto com aquela de Marcos quanto com aquela de João. Então será que aquela passagem em si é real? Primeiro, por que Mateus e Lucas omitiram essa cura lá de Marcos? Se eles estavam usando Marcos como base, por que eles acharam que não era importante narrar isso? Se eles estão narrando até a ordem cronológica, Jesus em Decápolis, Jesus em Cesareia de Felipe, etc. Por que eles pulam essa cura do cego? Por que Marcos faz um relato bem simples, né, e omite todo um confronto com os fariseus, enquanto que na passagem de João nós temos todo aquele confronto? De onde o autor de João soube em detalhes sobre o que houve ao cego pós-cura? Porque se Jesus falou ali para não falar nada, ou vamos supor que fosse um outro cego, né, uma outra coincidência, mesmo assim é estranho, né? Porque se o autor foi uma testemunha ocular, ele estava andando com Jesus. Como é que ele soube de todas aquelas informações? Será que foi por testemunho? Também é possível. Por que os historiadores mencionaram a cura de Vespasiano, mas não mencionaram Jesus? E o termo ali Siloé, que é o tanque de Siloé, onde passa a passagem de João, significa enviado, conduzido. O que dá a entender o quê? Que a passagem pode ser só uma construção teológica. Ou seja, que nem eu mencionei esses dias num grupo, acho que é do Bruno que eu estava falando, algumas passagens da Bíblia, elas não precisam ser literalmente como estão na Bíblia, real e histórica. Às vezes pode ter até acontecido um fato parecido, e a pessoa pega aquele fato para fazer uma construção teológica, usando de simbolismo. Como, por exemplo, aqui o simbolismo do nome. Por exemplo, vamos usar o nome Siloé, porque Siloé é conduzido, enviado. Então aquele cego foi enviado para que Jesus manifestasse o seu poder diante dos apóstolos. Então a passagem pode ser meramente uma construção teológica para tentar transmitir algo, e transmitir algo acerca ali do cego de nascença. Então será que essa passagem realmente é literal, histórica, ou será que João pegou essa daqui de Marcos e fez um jogo de palavras e colocou lá em Siloé por causa do significado e tentou dar um sentido mais teológico, espiritual para a passagem? Então analisem aí e tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.